procedimento para a seleção de indivíduos, ainda aptos ou capazes, e na eliminação de deficientes e portadores de doenças incuráveis. Alguns argumentos infundados quanto à defesa da eutanásia. Eu poderia aqui citar inúmeros, mas eu julgo que todos eles desembocam num escoadouro comum, que é a dignidade da pessoa humana como fundamento do direito à morte digna. Vou repetir: dignidade da pessoa humana como fundamento do direito à morte digna. É o humanismo secular, que reconhece o valor à vida, mas atribui a essa vida uma qualidade que é circunstancial e relativa. Mas, senhores deputados, trata-se claramente de uma falácia, pois quem disse que a morte por eutanásia é uma morte digna? Defender o direito de morrer dignamente não se trata absolutamente de defender qualquer procedimento que cause a morte do paciente. São raciocínios que participam na defesa da autonomia absoluta de cada ser individual, na alegação do direito à autodeterminação, direito à escolha pela sua vida e pelo momento da morte. Uma defesa que assume um interesse individual acima do da sociedade, que nas suas leis e códigos visa proteger a vida. Além do mais, em um país como o nosso, o Brasil, onde o acesso à saúde pública não é satisfatório, a prática da eutanásia é muitas vezes encarada como um modo de proporcionar aos doentes de casos emergenciais uma vaga nos hospitais ou casas de saúde. Assim é que desaparece realmente a liberdade de escolher o próprio destino, e as pessoas se tornam em objetos à mercê dos interesses econômicos e dos falsos critérios de utilidade social. Por isso é totalmente pertinente refletirmos que um dia poderemos ser nós, ou um familiar ou um amigo próximo, a vivenciarmos uma situação em que clinicamente um médico venha a alegar que não há mais nada a fazer. Para essas pessoas, resta-lhes a esperança e o apoio total da família. A grande questão da eutanásia não consiste em se cada pessoa pode ou não ter a liberdade de escolher o seu destino. E também não reside em se uma pessoa pode pedir a outra que a mate. É ainda pior do que isso. A questão está em que a vitória desta visão utilitária da vida levaria à eliminação de pessoas que, não querendo elas jamais acabar com a sua própria vida, serem consideradas inúteis por uma sociedade que se tornou materialista. Descaradamente jogamos e transferimos a decisão para os médicos e para os familiares, e também para os parlamentos, que muitas vezes estão ansiosos por se verem livres de um fardo. As pessoas com doença crônica e, portanto, incurável, ou em estado terminal, têm naturalmente momentos de desespero, momentos de um sofrimento físico e psíquico muito intenso, mas também tem momentos em que vive a alegria e a felicidade. Veja o exemplo do nosso vice-presidente, Dr. José Alencar. Que garra, que fibra, que está lutando pela sua vida. Que exemplo! Será que um doente pode decidir conscienciosamente ter a certeza de que para si a melhor opção é a eutanásia, ou a ortotanásia, ou o que quiser? Com certeza não. E a par dessa informação, o doente precisa ser acompanhado psicologicamente, a fim de se esclarecer que esse não sofre de qualquer distúrbio mental, permanente ou temporário, estando pronto, capacitado para decidir por si e sempre pela sua vida. Os pedidos de eutanásia por parte dos doentes, muitas vezes, são pedidos de ajuda, implorações que se simpatizem e empatizem com seu sofrimento. É muito fácil aproveitar-se da extrema debilidade física e emocional de um doente terminal, até para convencê-lo das presumíveis vantagens de uma morte doce. Muito mais fácil do que proporcionar-lhe todo o apoio e carinho de que necessita
para levar a vida até o fim, com muita dignidade, sem desistir e morrer, sim, com a verdadeira dignidade. O especialista em ética Paul Ramsey disse, abre aspas, se o ferrão da morte é o pecado, o ferrão de quem está morrendo é a solidão. O abandono sufoca mais que a própria morte e dá mais medo. Argumentos contra a eutanásia. A eutanásia sob o ponto de vista religioso. A eutanásia é tida como uma usurpação do direito à vida humana, devendo ser exclusivamente reservada ao Deus Criador. Ou seja, só Deus pode tirar a vida de alguém. Num país laico como o Brasil, laico, mas não laicista, em que a maioria da sua população é de orientação religiosa cristã, regendo-se pela palavra de Deus inscrita na Bíblia, seguimos majoritariamente o que Deus nos ordena: não matarás. A vida é o nosso bem maior, é uma dádiva de Deus. A vida pode ser suprimida por decisão de um médico ou de um familiar, qualquer que seja a circunstância, pois o incurável hoje, amanhã poderá não sê-lo, e uma anomalia irreversível poderá ser reversível na próxima semana. Como agir perante o princípio da autonomia do doente? Como agir perante o direito de viver? Perante esse quadro, precisamos respeitar e proteger a vida como um direito fundamental e inalienável dos seres humanos. A integridade moral e física das pessoas é inviolável. Tendo Deus concedido vida, ninguém tem o direito de tirá-la, mesmo a sua própria. A eutanásia viola a santa lei de Deus, e qualquer sociedade que a permite estará sujeita ao seu juízo. A eutanásia sob o aspecto da ética médica. O exercício da atividade profissional do médico pauta-se pelo respeito à dignidade humana desde o nascimento até a morte. O médico tem de ser um elemento interveniente e participativo em todos os atos que necessitem de um componente humano efetivo para atenuar o sofrimento. As necessidades de um doente em um estado terminal, muitas vezes isolado pela sociedade, aumentam as exigências dos médicos, no que diz respeito a cuidados de conforto, que promovam a qualidade de vida física, intelectual e emocional, sem negligenciar a vertente familiar e social. Segundo o juramento de Hipócrates, a vida é um dom sagrado, sobre o qual o médico não pode ser juiz da vida ou da morte de alguém, pois a eutanásia é considerada um homicídio. Cabe sim ao médico, cumprindo o juramento hipocrático, assistir o paciente, fornecendo-lhe todo e qualquer meio necessário à sua subsistência. Hoje em dia, podem ser administrados analgésicos e outros fármacos que minimizam os sofrimentos e efeitos da doença e de intervenções técnicas a uma pessoa em estado terminal. É imperioso frisar o caso de Napoleão Bonaparte, na campanha do Egito, onde Napoleão Bonaparte, o gênio da guerra, pediu ao médico Degênetes que matasse 3 ou 4 soldados atacados pela peste, moribundos e irremediavelmente perdidos. O cirurgião respondeu: o médico não mata, a sua função é curar. O médico é um soldado da vida. O médico holandês Ivan der Sluis disse, abre aspas,